Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui falando direto de Ribeirão Preto para estar aqui compartilhando um pouco da palavra que o Senhor tem plantado em nosso coração. E aqui durante o louvor nós sentimos tanto da presença do Espírito Santo, tanto que Deus quer que a gente seja moldado no coração dele, que a gente corresponda o nosso amor ao amor que ele sente por nós, amém? E eu quero falar sobre algo muito importante, que tem muito a ver com essa correspondência de amor nossa para Deus. E esse tema dessa noite é andando sob uma visão. Eu quero falar a vocês da importância que nós temos de dar os nossos passos, mas dar os nossos passos debaixo de uma visão de Deus. Nos primeiros anos da minha conversão, era muito comum nós ouvirmos falar de como Deus estava nos levantando para sermos pescadores de homens. E uma das principais regras é que para sermos verdadeiros pescadores, nós precisamos ir a águas profundas. Nós temos que sair da superficialidade, das águas rasas e ousar a ir em águas profundas em Deus, a lançarmos as nossas redes sobre a palavra de Deus, no lugar que Ele indicar, utilizando as estratégias que Ele colocar no nosso coração. Nós precisamos entender, nós precisamos compreender qual que é o maior propósito de Deus, qual é o principal objetivo de Deus. E esse é o principal propósito, a razão pela qual Ele entregou o seu Filho Jesus para morrer numa cruz e assim vencer a morte. E assim então nos resgatar a mim, resgatar a você e formar então uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E o que é mais importante, Ele conta com você. Pode ser que por diversas vezes a nossa visão é de nos acharmos incapazes de fazer algo útil, algo de muito valor para Deus. E de certa forma, nós realmente somos muito limitados. Nós temos um coração difícil, um coração que precisa ser moldado diariamente pelas verdades da palavra de Deus. Mas nós precisamos ganhar a visão daquilo que Deus pode fazer e quer fazer através de mim, através de você. É extremamente necessário parar de olhar com a nossa própria visão, porque a gente olha para nós mesmos e a gente só enxerga as nossas limitações. Nós temos que passar a ver de acordo com a visão que Deus tem acerca de mim e de você. Entenda algo muito importante. Uma conquista, ela sempre começa através de uma visão. Uma visão a respeito que Deus tem sobre mim, sobre você e sobre aquilo que Ele quer realizar através de nós. Você pode abrir sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 4, versículos 34 e 35. O texto diz: disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e é concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos, visão. Vejam os campos, visão. Eles estão maduros para a colheita. Jesus, Ele estava alertando ali os seus discípulos, falando para eles que a visão deles estavam erradas. Pois na visão dos discípulos a colheita ainda ia demorar meses, ia ser só daqui a um tempo. Mas Jesus chama a atenção deles e talvez Ele está chamando a minha e a sua visão nessa noite, a minha e a sua atenção nessa noite. Será que a nossa visão está correta? Ele diz, abra os olhos. Veja os campos. Lembre-se, uma visão, uma conquista
começa através de uma visão. Uma conquista começa através de uma visão. E ele diz: abra os olhos, veja os campos. Lucas capítulo 10, versículos 1 e 2, o texto diz: depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, à frente dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. E esse texto fala que o Senhor Jesus, ele envia os seus discípulos para ir adiante de si. E quer saber se você está sendo um discípulo de verdade de Jesus? Analise onde estão os seus pés nesses dias. Você já está caminhando no ide do Senhor? Todo discípulo é enviado a cumprir um propósito. E ele fala mais. Ele fala: a colheita é grande. Nós não devemos ficar parados, presos, debaixo de um paradigma de que os trabalhadores são poucos. Os trabalhadores são poucos. Não. A visão correta é: a colheita é grande. Aleluia. Isso é andar debaixo de uma visão. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo que nós estamos enfrentando, é uma oportunidade que nós temos de, através das nossas células online, poder fazer com que várias pessoas que não iriam participar das nossas células, de chegar o convite a elas, pessoas que estão tão aflitas, tão desesperadas por esse tempo. E você pode colocar essas pessoas, parentes, amigos, que às vezes moram até mesmo em outras cidades, para estar ali participando da célula com você. Sabe? Entenda isso, querido. Entenda isso. A colheita é grande. Estamos vivendo um tempo da maior colheita da história. Eu quero falar para você sobre Gênesis. E aqui é o texto principal dessa noite. Gênesis, capítulo 15, versículo 1, o texto diz: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão, numa visão. Ele disse: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. E aí no versículo 5, o texto diz que, levando ele para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu, conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Mais uma vez, toda conquista começa em uma visão. E qual é a visão de Deus? A visão de Deus é: eu sou um pescador de vidas. Eu sou a semente que cai na boa terra e frutifica 100 por 1. Nós temos que ter a visão de quem nós somos em Deus, de quem Deus é através de nós. Ele fala no texto: Abraão, não tenha medo. Abraão, eu sou o seu escudo. E é isso que ele fala para você nesse tempo: não tenha medo, pois ele é o nosso escudo. Grande será a nossa recompensa. Ele continua: Abraão, sai da sua tenda. Abraão, venha para fora. Ele fala isso para você nessa noite: venha para fora, sai da tenda, venha olhar para o céu, Abraão. Deus quer nos levar para fora da tenda. A tenda é um lugar de conforto, a tenda é um lugar quentinho, a tenda representa um lugar de comodismo. Eu quero te falar algo: o seu comodismo te tira da visão, da conquista que Deus tem para você. Dentro da tenda, entenda, dentro da tenda não tem como olhar para o céu.
Dentro da tenda não tem como olhar para a conquista. Escondido na caverna, não tem como você contemplar as estrelas, não tem como você contemplar o propósito de Deus na sua vida. Olhe para o céu. Olhe para o propósito. Deus te criou para quê? Deus te criou com qual propósito? Nós precisamos corresponder a esse propósito, pois nós fomos criados para Ele, para ser resposta de Deus às nações, ao mundo que tem uma ardente expectativa de que os filhos de Deus se manifestem. E se nós estamos fora do propósito de Deus, uma hora ou outra, encontraremos um lugar de imensa frustração, pois só somos completos vivendo esse propósito. Nele nós achamos a razão de existência. Nele nós estamos correspondendo àquilo que é a razão pelo qual eu e você fomos criados. Sabe, queridos, os propósitos de Deus são grandes e às vezes nos dá medo. Será que estamos preparados para tudo isso? Quem sou eu? Mas eu quero te tranquilizar. Eu quero te contar que você não precisa ter medo, pois tudo se faz pela graça do Senhor. Por Ele, para Ele, por intermédio dEle, são todas as coisas. Deus é o meu e o seu escudo. Ele é aquele que garante a nossa vitória. Nele nós somos inabaláveis, firmados em suas promessas, firmados em suas verdades. Nada poderá nos abalar. E o nosso trabalho, querido, não é vencer a batalha, pois a vitória, ela vem do Senhor. Nosso trabalho, sim, é sair da tenda. Nosso trabalho é perder o medo de sair da tenda, perder o medo de deixar o nosso lugar de comodismo e andar nos propósitos de Deus. É estar atento às oportunidades que Ele está colocando em nossas vidas para nós brilharmos a luz dEle em meio às trevas. Nós só precisamos ter a visão. Nós temos que acreditar. Lembra da palavra da semeadura? Toda semente caía em boa terra? Infelizmente não. Isso nos serve de alerta, porque naquela parábola a maioria das sementes elas foram sabotadas. E o pior, o que eu mais vejo hoje são sementes que estão sabotando a si. Naquele texto, nós podemos ver que o calor do sol, que representa as nossas aflições, fez com que aquela semente fosse abortada. Nós podemos ver o amor pelos prazeres do mundo, que eram espinhos, sabotando aquela semente. Isso nos mostra de pessoas que perderam a visão. Pessoas que perderam a visão do propósito. Sabe, nessa última semana, Deus me fez lembrar de algo, nesses últimos dias, de quando eu era um jovem, ali na minha primeira célula, ali com meus 18, 19 anos, 20 anos, solteiro, começando a imprimir na vida dos meus primeiros discípulos que Jesus confiou a mim, essas visões. E Deus me lembrou de como eu passava algumas tardes em minha casa, no meu quarto, as portas fechadas, chorando na presença do Senhor e pedindo: Deus, dá-me almas. Deus, eu quero ser um ganhador de almas, de milhares de almas. Eu chorava e falava: Senhor, eu quero ser
Eu quero ter milhares de discípulos, não para mim a vitória, mas porque eu quero corresponder ao teu propósito. E isso tem sido um clamor que Deus tem colocado novamente, Deus tem me lembrado isso novamente, porque não é uma visão minha, é uma visão que é dele para nós, de semear vidas, de corresponder a esse propósito. Nós não podemos ser pessoas que olham para as circunstâncias ao invés de olhar para Deus e olhar para o propósito. Deus tem me dado a oportunidade de fazer tantas coisas preciosas na minha vida. E minha oração tem sido: Deus, me ajude a não perder a oportunidade de brilhar a sua luz. Em cada resposta do dia, em cada fala do dia, em cada decisão na minha vida, não me deixe perder as oportunidades. Eu creio que Deus, Ele naquele tempo com Abraão, Ele quis usar a figura das estrelas do céu, porque todo dia nós podemos olhar para o céu e podemos contemplar as estrelas. Por mais que o nosso dia tenha sido difícil, à noite eu posso olhar para o céu. Eu posso me lembrar que Deus tem um propósito na minha vida, e isso pode me animar. Gálatas 3, versículo 29, diz que se vocês são de Cristo, vocês são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Nós somos filhos de Abraão. Nós somos herdeiros dessa promessa. Essa palavra ainda é real em nossas vidas. Não é apenas Abraão que tinha essas promessas sobre si, nós também temos esse propósito. Toda vez que você olhar para o céu, toda vez que você contemplar as estrelas, lembre-se, Deus tem um propósito sobre a sua vida. Decida hoje, nessa noite, abandonar essa posição de sabotador de si mesmo, que sabota as oportunidades de corresponder ao propósito. Provérbios 26, versículo 27, diz que quem faz uma cova, nela cairá. Se alguém rola uma pedra, esta rolará de volta sobre ele. Não seja um fazedor de covas, não seja um rolador de pedras, seja alguém que tenha a visão de Deus sobre si e que caminha debaixo dessa visão, que lança a rede onde Jesus mandou lançar. Seja alguém que caminha nessa visão. Seja alguém que caminha sobre aquilo que Deus falou a seu respeito. Seja alguém que interfere no movimento. Seja alguém que é um agente de transformação de vidas. Seja alguém que é um ativador de propósitos. Seja alguém que é um restaurador de paz. Apenas confie em Deus. Não é por aquilo que nós somos, é por aquilo que Deus é e realiza através de nós. É pela graça do Senhor. Apenas confie e tenha fé. E tenha uma atitude. Saia da tenda. Saia da tenda. Você pode se surpreender muito com o que Deus, e você vai, eu tenho certeza, surpreender muito com o que Deus irá fazer através de você. Mas antes, nós precisamos decidir corresponder. Precisamos decidir confiar, descansar, habitar nesse lugar onde nossas forças são fortalecidas e dia após dia caminhar da mesma forma que aquele povo no deserto. À noite Deus iluminava como uma coluna de fogo e eles iriam dando os passos. E à noite uma coluna de nuvem guardava eles em sombra, mas iria mostrando onde eles deviam andar. Assim também, de dia, nuvem, de noite, coluna de fogo. Dessa mesma forma, nós vamos andar
debaixo de uma visão. Nós vamos andar debaixo de um propósito. Deus quer te usar tremendamente. Se você recebe essa palavra, você acredita que essa palavra é para você, está gerando um ânimo no seu coração, então eu quero te convidar, feche seus olhos nesse momento, coloque a sua mão sobre o seu coração, como um sinal de rendição ao Senhor. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, mais uma vez, muito obrigado por esse culto, pela sua presença em meio aos louvores, que tanto ministrou ao nosso coração. Muito obrigado pelas verdades da sua palavra, tão ricas essas verdades. Senhor, eu quero pedir agora que o Senhor visite cada pessoa que está ouvindo essa palavra. Leve eles a enxergar a visão que o Senhor tem a respeito deles, o propósito pelo qual cada um foi criado. Se a nossa visão está errada, Senhor, corrija agora a nossa visão. Nós queremos andar conforme a visão que o Senhor tem a respeito de nós. Nós declaramos nessa noite que nós somos aquilo que o Senhor diz que nós somos. Nós temos aquilo que o Senhor diz que nós temos. Nós podemos fazer aquilo que o Senhor diz que nós podemos fazer. Nós confiamos que grandes coisas o Senhor tem para nós, que nem um olho viu, nem ouvido ouviu, grandes coisas o Senhor tem para nós. Enche nosso coração de fé nessa noite, e que nós possamos agora decidir deixar toda a mentalidade sabotadora de lado, renunciar tudo isso. E hoje nós decidimos viver tudo que o Senhor tem para nós. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Amém? Que Deus te abençoe. Uma alegria enorme estar com vocês. Em nome de Jesus, o Senhor, Ele é contigo. Você acredita?